Um sonho verdadeiro não é apenas uma imagem bonita na mente. Ele é uma convocação interior. Martin Luther King Jr. entendeu isso quando, diante de uma multidão e de um país dividido, pronunciou as palavras "I have a dream". Seu sonho não era só dele. Era o eco de milhões de vozes silenciadas, de gerações que sofreram e resistiram. O poder daquele sonho estava em sua simplicidade e profundidade. Imaginar um mundo mais justo, onde crianças negras e brancas pudessem dar as mãos. Sonhar ali não era um luxo, era uma necessidade. Era a centelha de uma revolução. E é isso que torna um sonho forte. Quando ele não é só sobre você, mas sobre todos que ainda não conseguem sonhar. Quando ele aponta para o que precisa mudar, mas também para quem você precisa se tornar para mudar com ele. Martin Luther King Jr. nos lembrou que a liberdade não é algo que se pede como um favor, nem um prêmio dado aos mais obedientes. É um direito inato, fundamental, que nasce com cada ser humano. No discurso, ele fala sobre um povo que, mesmo 100 anos após a abolição da escravidão, ainda não era verdadeiramente livre. Isso revela uma verdade dura. O sistema pode assinar papéis, mas só a justiça cotidiana assina a libertação real. Liberdade não é apenas o direito de ir e vir. É o direito de ser respeitado, de sonhar sem medo, de viver sem a constante vigilância da opressão. Quando tratamos a liberdade como privilégio, negamos sua essência. E King, com sua voz firme e coração inflamado, exigia que a América reconhecesse isso, não como uma concessão, mas como uma dívida moral há muito atrasada. Diante da brutalidade, da segregação e do ódio, Martin Luther King Jr. escolheu um caminho que exigia ainda mais coragem, o da não violência. Em um mundo que responde à agressão com mais agressão, King propôs algo radical: enfrentar o mal sem se tornar parte dele. A não violência não é passividade. Pelo contrário, é resistência em sua forma mais pura. É manter-se firme diante do opressor sem deixar que o ódio contamine o coração. Ele sabia que responder ao fogo com fogo apenas espalharia as chamas. Mas responder com dignidade, com paz, com presença moral, isso desarma até mesmo o inimigo mais endurecido. A luta sem violência não busca destruir o outro, mas transformá-lo. É uma força que não quebra ossos, mas quebra ciclos. Foi assim que King ergueu não apenas uma causa, mas uma consciência global sobre o verdadeiro significado de justiça. Martin Luther King Jr. enxergava a verdadeira grandeza de uma nação, não na uniformidade, mas na capacidade de acolher as diferenças. Em seu discurso, ele sonhava com um país onde filhos de ex-escravos e filhos de ex-donos de escravos pudessem se sentar juntos à mesa da fraternidade. Isso não era só uma metáfora bonita, era um chamado urgente à reconciliação. Ele sabia que a diversidade, quando compreendida, é uma força e não uma fraqueza. A unidade que ele pregava não era a que apaga as identidades, mas a que reconhece a dignidade de cada uma delas. Ele propunha um novo tipo de convivência, um espaço onde o branco não precisasse sentir culpa por ser branco e o negro não precisasse sentir vergonha por ser negro. Um lugar onde ninguém precisasse diminuir o outro para se sentir inteiro. A verdadeira paz para King só viria quando todos pudessem caminhar juntos, diferentes mas iguais em valor. Em seu discurso, Martin Luther King Jr. foi categórico. Agora é o tempo. Não amanhã. Não quando for mais conveniente. Não quando o sistema estiver pronto. Agora. Ele sabia que esperar indefinidamente é uma forma disfarçada de negar. Os oprimidos sempre foram convidados a ter paciência, a aguardar tempos melhores. Mas esses tempos nunca chegam por si só. O agora de King é uma convocação contra a apatia, contra a inércia social e política. É um grito para acordar os que adormecem na zona de conforto e um sopro de coragem para os que estão à beira da desistência. Esperar pode parecer seguro,
Mas muitas vezes é só uma desculpa para não agir. A justiça adiada é justiça negada. E quando ele falou à multidão, não pedia apenas compaixão, pedia ação imediata, porque o relógio da dignidade humana não pode continuar girando em círculos. O tempo de mudar é agora. Martin Luther King Jr. sabia que cada dor carregava em si o potencial de se tornar semente de algo maior. Em seu discurso, ele não ignorou o sofrimento. Pelo contrário, deu nome a ele. Falou de prisões injustas, brutalidade policial, pobreza e humilhação. Mas mesmo diante de tudo isso, sua voz não era de lamento, era de fé. Fé de que o sofrimento não seria em vão. Fé de que, ao invés de endurecer o coração, a dor poderia lapidar o espírito. Ele acreditava profundamente que toda caminhada de dor poderia abrir caminho para a esperança, desde que se escolhesse resistir com propósito. Não era sobre aceitar a injustiça, mas sim sobre não permitir que ela destruísse a capacidade de sonhar. A esperança de King não era ingênua, era forjada no fogo da realidade, sustentada pela convicção de que a luz só faz sentido porque existe a escuridão. E é essa esperança que move, não quem já venceu, mas quem ainda está lutando. No coração do discurso de Martin Luther King Jr. está a ideia poderosa de que todos os seres humanos têm o mesmo valor. Não importa a cor da pele, a alma, a origem ou a condição social. Ele sonhava com um mundo onde as pessoas fossem julgadas pelo conteúdo de seu caráter, e não por estigmas superficiais. Essa visão vai além da igualdade jurídica ou econômica. Trata da dignidade. King falava de um reconhecimento profundo e inegociável. Cada vida tem valor por existir, por ser humana. Quando alguém é tratado como inferior, toda a humanidade perde um pouco da sua integridade. Ele denunciava um sistema que insistia em hierarquizar pessoas como se algumas merecessem mais respeito que outras. Contra isso, sua voz se ergueu para lembrar que igualdade não é favor, é fundamento, e que nenhuma sociedade será justa enquanto alguém for visto como meio humano ou quase cidadão. A verdadeira revolução que ele propunha começava no olhar. Olhar o outro e ver um igual. Martin Luther King Jr. falava de uma jornada difícil, cheia de pedras, retrocessos e cansaço. Mas ele também apontava para o alto, para a montanha. E não como uma metáfora vazia, mas como um símbolo de algo real e possível. A conquista da dignidade, da justiça, da liberdade plena. Ele não prometia que seria fácil. Pelo contrário, deixava claro que muitos ainda tropeçariam no caminho. Mas dizia também que mesmo na dor, era preciso continuar subindo. Porque a esperança está lá no alto, à vista de quem resiste, de quem não para, de quem acredita. Subir essa montanha exige coragem coletiva, fé inabalável e ação constante. A esperança para King não era um abrigo onde se escondia da realidade, mas uma direção clara para onde a realidade precisava ir. E quem crê na montanha da esperança não se entrega ao desespero, continua marchando, mesmo quando os pés sangram. Martin Luther King Jr. não apenas sonhou por si mesmo, ele carregou o sonho de muitos que vieram antes e de muitos que viriam depois. Seu I Have a Dream ressoa através das gerações porque fala de um anseio universal. Justiça, igualdade e dignidade para todos. Ele sabia que o verdadeiro impacto de um sonho não está apenas em sua realização imediata, mas em sua capacidade de inspirar futuros. O sonho dele é um legado que desafia cada geração a continuar lutando, a levantar sua própria voz e a manter viva a chama da mudança. É um sonho coletivo, que cresce, se transforma e se fortalece a cada nova batalha, a cada nova vitória. E é essa dimensão atemporal do sonho de King que nos lembra que a luta pela justiça nunca termina. Ela é um compromisso eterno que cada um de nós assume ao ouvir seu chamado. Martin Luther King Jr. usou imagens poderosas para descrever a justiça como um rio, um fluxo constante que deve avançar sem cessar. Para ele,
A justiça não pode ser lenta, fragmentada ou condicional. Ela precisa correr livre, alcançar todos os cantos da sociedade, sem exceções. Um rio não escolhe onde passar. Ele simplesmente busca seu caminho, superando obstáculos, atravessando terrenos difíceis sempre em frente. Assim deve ser a justiça, imparável, profunda e abrangente. King entendia que as promessas vazias e as mudanças lentas apenas prolongam o sofrimento. A justiça verdadeira é um movimento que não se detém, que insiste em transformar realidades, derrubando as barreiras do preconceito, da segregação e da desigualdade. Quando a justiça flui como um rio, não deixa ninguém para trás. Martin Luther King Jr. sabia que a mudança verdadeira só acontece quando toda a sociedade acorda para a realidade da injustiça. Seu discurso foi um convite direto não só para os negros, mas para todas as raças, crenças e classes sociais, para que se unissem em uma causa comum. Ele acreditava que o despertar da consciência coletiva era o primeiro passo para derrubar o muro do racismo e da desigualdade. Não basta apenas os oprimidos clamarem por justiça. É necessário que todos entendam que a luta pela igualdade é uma responsabilidade de todos. King mostrava que, para transformar uma sociedade, era preciso romper o silêncio da indiferença, questionar preconceitos arraigados e cultivar empatia. Somente quando a consciência coletiva for despertada, a justiça poderá florescer de verdade, porque só a união de vozes diversas cria um movimento capaz de mudar o curso da história. Martin Luther King Jr. sabia que sonhar não basta. Um sonho, por mais belo que seja, precisa ser traduzido em ação para ganhar vida. Ele convocava cada pessoa a não apenas ouvir seu sonho, mas a fazer dele um compromisso diário. A verdadeira revolução acontece quando o sonho deixa de ser uma ideia distante e se torna uma prática constante, em palavras, atitudes e escolhas. King nos desafiava a agir com coragem, a enfrentar o medo e a persistir mesmo diante das dificuldades. Transformar o sonho em realidade é uma tarefa que exige trabalho coletivo, determinação e fé inabalável. Cada passo dado rumo à justiça, cada gesto de solidariedade, cada voz que se levanta, é uma pedra colocada na construção desse futuro. E é assim, passo a passo, sonho a sonho, que se constrói uma nova realidade, onde a igualdade e a dignidade sejam a regra e não a exceção.